Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. A recente visita de Mark Carney a Pequim não veio acompanhada de uma retórica inflamável, nem de gestos dramáticos, como alguns poderiam ter esperado. Na verdade, seu tom foi muito ponderado, muito calmo, e talvez seja justo dizer que a viagem de Mark Carney à China se tornou um dos sinais mais significativos de realinhamento estratégico que o Canadá fez em décadas. Na era da política renovada de tarifas de Donald Trump, com as ameaças constantes e afirmações de que o hemisfério ocidental deve ser controlado por Washington, Carney sugeriu abertamente algo que teria sido impensável apenas há alguns anos. Carney sugere que a China, e não os Estados Unidos, agora parece ser o parceiro comercial mais previsível e desejável. Essa ideia mostra o quanto o cenário econômico global mudou. Carney, um ex-banqueiro central conhecido pela cautela e não pela ousadia, deixou a China com um acordo que abre as portas para veículos elétricos e investimentos no setor automotivo vindos da segunda maior economia do mundo. Antes do segundo mandato de Trump, uma medida dessa seria politicamente radioativa em Ottawa, você há de concordar. Mas hoje, ela é apresentada como uma necessidade. E pense bem, se o Canadá já entende isso agora, o que se pode dizer sobre o resto do mundo? A política do Canadá em relação à China sempre se moveu em grande parte em sintonia com Washington. Ottawa manteve-se alinhada aos Estados Unidos, mas esse alinhamento agora está desmoronando. Há menos de 2 anos, o Canadá espelhou a postura rígida de Washington ao igualar as tarifas de 100% sobre veículos elétricos chineses, com o objetivo de proteger a indústria automobilística norte-americana profundamente integrada. Pequim retaliou como era esperado e como deveria. Então Donald Trump retornou à Casa Branca e mudou completamente a equação. Tarifas foram impostas sobre produtos canadenses e impostos globais de importação foram aplicados a automóveis, aço e alumínio. Nenhum grande aliado dos Estados Unidos sentiu o impacto tanto quanto o Canadá, cujas cadeias de suprimentos cruzam a fronteira diariamente. A vulnerabilidade do Canadá é estrutural por causa dessa imensa dependência de um único parceiro comercial, que por acaso são os Estados Unidos. Aproximadamente 70% das exportações canadenses vão para os Estados Unidos, e a maioria das importações também vem de lá. Carney agora tem como meta dobrar as exportações canadenses para fora dos Estados Unidos em uma década, o que é claro um plano muito ambicioso. Especialistas dizem que o objetivo é quase impossível sem algum tipo de acordo com a China. Por isso, Carney viajou à China para fazer isso acontecer. Do ponto de vista dele, a mensagem para Washington é muito simples. O Canadá tem opções. O Canadá está testando alternativas e parece disposto a ser flexível se as circunstâncias mudarem. Segundo o novo acordo entre Canadá e China, a China poderá exportar até 49 mil veículos elétricos por ano para o Canadá com uma tarifa reduzida. O acordo também abre o mercado automotivo canadense a investimentos de joint venture por montadoras chinesas. Como já sabemos muito bem, as empresas chinesas realmente revolucionaram a indústria global de veículos elétricos. E a BYD agora superou a Tesla como a maior vendedora de carros elétricos do mundo. Dois líderes também assinaram memorandos e cartas de atenção em relativo a questões, muitos dos quais simplesmente o objetivo de restaurar aspectos do relacionamento e tal ponto em que esteve anos atrás. Portanto, alguns desses documentos inovativos por natureza o que é bastante engraçado é que a reação em Washington foi muito mista. O representante de comércio dos Estados Unidos chamou o acordo de problemático, e membros do Congresso chegaram a soar o alarme, acredite se quiser. Mas o próprio Trump parecia estar de forma incomum e bastante suspeita, tranquilo.
Ele disse que não havia problema em Carney ter ido à China e feito um acordo. Chegou até a dizer que fazia sentido Carney assinar um acordo comercial com a China, acrescentando que se você consegue um acordo com Pequim, então deve fazê-lo. E claro, sabemos que Trump está planejando sua própria visita à China muito em breve. O problema para Carney é que a indiferença de Trump, ou a indiferença que ele parecia demonstrar, pode se transformar em agressividade muito rapidamente. E Mark Carney está plenamente ciente disso. Há comentaristas que acreditam que Mark Carney está jogando um jogo de xadrez em 5D. Eles acham que ele não está realmente buscando parceiros comerciais alternativos, mas que o objetivo de sua visita a Pequim foi identificar a menor concessão que o Canadá poderia fazer sobre as tarifas de veículos elétricos para convencer a China a reverter suas próprias medidas punitivas, especialmente sobre as exportações agrícolas canadenses. Em outras palavras, o Canadá está apenas focando no controle de danos, afirmam alguns especialistas. E isso também é bem possível. Tenho certeza de que há múltiplos ângulos aqui. E é improvável que o Canadá se incline a fortalecer os laços com a China se souber que isso poderia prejudicar suas relações com o governo Trump. Recentemente, Carney fez uma observação muito interessante e, eu diria, racional. Ele disse, abre aspas, aceitamos o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Essa declaração sinaliza uma abordagem mais pragmática nas relações internacionais e na criação e manutenção de laços com estados estrangeiros que tradicionalmente têm sido vistos como adversários. E isso pode, é claro, indicar sua disposição em adotar uma política econômica mais pró-Canadá e menos subordinada a Washington. Claro que isso ainda precisa ser confirmado, mas é uma mudança muito interessante e simbólica em sua retórica e também em suas ações. Alguns economistas e investidores receberam bem essa mudança. Eles argumentam que o governo anterior subordinou o comércio ao exibicionismo de virtude. Na visão deles, Carney está simplesmente reconhecendo que, no mundo de hoje, é a economia que realmente impulsiona a diplomacia, e não o contrário. Se essa mudança trará resultados, ainda é algo a ser visto. É bastante incerto neste momento. Está claro, porém, que líderes no hemisfério ocidental, aqueles que não estão vassalizados pelos Estados Unidos, estão se sentindo cada vez mais desconfortáveis com os acontecimentos recentes, especialmente os que ocorreram desde 1º de janeiro de 2026. Parece que todas as manhãs acordamos com notícias de cair o queixo, e essas notícias continuam abalando as normas aceitas. E está claro que 2026 será muito mais volátil e imprevisível do que poderíamos ter imaginado antes. Em conclusão, o que a visita de Carney a Pequim sinaliza, em última análise, não é claro, o abandono dos Estados Unidos, mas sim a aceitação de uma ordem global fragmentada, na qual potências médias como o Canadá precisam se reequilibrar constantemente. E essa pode ser a tentativa do Canadá de começar a fazer exatamente isso. Com certeza vou mantê-los informados no Substack, no Patreon e também no YouTube. Fiquem ligados. Obrigado por me acompanhar, curtam, inscrevam-se e compartilhem. Muito obrigado pelo apoio e espero vê-los aqui amanhã. Até mais.